Paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela feliz oportunidade que Ele me dá, porque quase 4 meses de isolamento, sem ministrar aulas, sem pregar, e realmente a coisa é difícil, mas a Bíblia diz: sede paciente na tribulação. Então Deus tem nos ajudado de sermos pacientes. Eu havia pensado em trazer um assunto sobre quem mandou a pandemia? Deus, o diabo, ou isto é consequência do pecado e da iniquidade que o mundo vive? Porém, Deus me levou a um outro assunto. E eu vou obedecer a Deus. O assunto é: qual o tempo que nós, igreja, não templo, nós, igreja, em casa, quando nos reunimos, qual o tempo que nós estamos vivendo? Isto é de grande importância, porque quando você passa a conhecer o momento que a igreja está vivendo, você tem uma compreensão maior das coisas que estão acontecendo, tanto no mundo como na igreja. E eu quero ler com vocês no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse que foi escrito pelo apóstolo João numa prisão que havia na ilha de Pátimos. Lá na ilha havia um lugar separado onde prisioneiros do Império Romano ficavam lá presos. E João estava lá e recebeu de Deus a revelação. E no capítulo 4 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João ouve uma voz, a mesma voz que ele havia ouvido anteriormente, quando foi mandado a ele escrever as cartas para as igrejas. A mesma voz da manifestação de Jesus Cristo glorificado. Uma voz como que de trombeta, que dizia para ele: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas o quê? As que terminaram no capítulo 3. Eu te mostrarei as coisas que depois
destas, do capítulo 3, hão de acontecer. Por quê? No capítulo 4, na revelação que Deus deu a João, e ele em espírito, ele tem essa visão, a porta no céu, e Jesus convidando-o para subir. Nesta visão, ele vê a igreja glorificada. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse trata da igreja já glorificada com Cristo. E a partir do capítulo 6, inicia-se então a abertura dos selos, que é o começo da tribulação e depois da grande tribulação. Como Jesus diz para ele: eu te mostrarei as coisas que depois destas, que é as 7 cartas, hão de acontecer. Então, para que a igreja saiba o tempo que ela está vivendo, ela tem que conhecer aquilo que Jesus mandou João escrever, as 7 cartas da província romana da Ásia Menor. E tem gerado algumas dúvidas. Uns comentadores dizem uma coisa, outros dizem outra. Alguns dizem que estamos vivendo a igreja de Filadélfia. Outros dizem que estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Então, qual igreja, profeticamente falando, nós estamos vivendo? Vocês sabem que estas 7 igrejas, elas existiam literalmente na província romana da Ásia Menor. Mas além destas igrejas, havia muitas outras igrejas. Mas Jesus escolheu 7, porque a mensagem que ele queria deixar se encontrava nestas 7 igrejas, que 2 foram irrepreensíveis e 5 foram repreensíveis. Então, Jesus falou para João: escreve as coisas que vistes, que a manifestação de Jesus em glória no capítulo 1 é essas coisas que Jesus disse, as coisas que disse. As coisas que são. Quais são as coisas que são? A carta às 7 igrejas. Nós vamos falar qual delas nós estamos vivendo, que vai te ajudar também a renovar, a te fortalecer na esperança do rapto, do arrebatamento da igreja. Então Jesus falou: escreve as que são e as que hão de vir, que é do capítulo 4 em diante. No começo do livro, nós vemos a palavra de Deus dizer: bem-aventurado é
aquele que lê, que ouve e pratica as profecias deste livro. Então, o livro do Apocalipse é um livro profético. E se ele é profético, ele vem se cumprindo. A partir da igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que João escreve, até a última, que é a Laodiceia. Porque além de ser uma palavra para igrejas literais daquela época, Jesus falou também delas cronologicamente proféticas. Cada igreja, ela é marcada por um tempo, ela é marcada por uma época. Por exemplo, quando Jesus manda escrever a igreja de Éfeso, é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Mas quando ela chega no final do primeiro século, Jesus dá algumas repreensões àquela igreja. Foi a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela já foi do primeiro século até o ano de 312. Eu estou falando isso para os irmãos verem que profeticamente isto vem cumprindo-se. A igreja de Esmirna quer dizer mirra, amarga. É a igreja que sofreu, logo depois da igreja primitiva, ela sofreu a perseguição. Depois vem a igreja de Pérgamo, que foi a igreja que casou-se com o Estado. Ou seja, quando Constantino disse que havia se convertido, se tornado cristão, proibiu a perseguição à igreja, e a igreja de Pérgamo, que quer dizer casado ou casamento, ela parou de ser perseguida, porém, ela deixou de ser a igreja sofredora, perseguida, para ser uma igreja associada, casada com o Estado. E é interessante que, por todas as igrejas, como eu disse, elas são literais, porém proféticas. A de Pérgamo, ela foi do ano 312 ao ano 600. Foi quando a igreja se desviou completamente. Pela influência do imperador, pelo casamento com o Estado. Já no ano de 1600, vem a igreja de Tiatira. Veja que é uma ordem cronológica, ou seja, vai passando os anos. A igreja de Tiatira, ela profeticamente, ela foi do ano 600 ao ano 1517.
foi a época que logo a seguir houve a reforma através de Lutero. O que o Espírito de Deus quer que nós entendamos é onde nós estamos colocados como igreja profeticamente. Que isso fique bem claro. Principalmente agora que estamos vivendo esta pandemia, onde morrem crentes e não crentes, ou não crentes e crentes. E alguns têm ficado confundidos. O porquê? Por quê? Não sabem o momento que a igreja está vivendo. E por que morrem crentes? Eclesiastes 9, versículo 2 diz: todas as coisas que sucedem ao ímpio, igualmente sucede ao justo. Outra, o crente crê e confessa a soberania de Deus. Lá em Samuel, capítulo 2, versículo 6, no cântico de Ana, diz: Deus dá a vida e Deus tira a vida. O mesmo nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Quantos pastores estão partindo para a eternidade nessa pandemia? Não podemos ser como aqueles fariseus do tempo de Jesus. E quando Jesus curou o cego, eles disseram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Seus pais ou ele? Jesus disse: nem ele e nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Voltando às cartas, a igreja de Tiatira, ela é conhecida como igreja profana. Ela foi a igreja do ano 600 até 1517. Em 1517 até 1650 foi a igreja de Sardes, aquela igreja que Jesus diz: tens nome de que vives, mas está morto. A igreja Sardes quer dizer morto. E ela viveu esse período. O período principalmente que na igreja católica foram introduzidas as indulgências e oração pelos mortos. Então foi esse período. Tem nome que vives, mas estás morto. Já a igreja, depois da igreja de Sardes, é a igreja de Filadélfia, onde muitos têm dúvida se nós estamos vivendo o tempo da igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Por quê? Na igreja de Filadélfia, Jesus disse: eis que tenho posto
uma porta aberta diante de ti. Tendo pouca força, não negastes o meu nome. E essa igreja de Filadélfia, ela é a igreja do século XVIII, a igreja do século XIX e a igreja do século XX. Foi a igreja dos nossos primeiros pastores. Antes deles, foi a igreja dos grandes avivalistas. Wesley, George Whitefield e outros. E contemporânea, ou seguindo-se a igreja de Filadélfia, tem a igreja de Laodiceia. Queridos, que é a igreja que profeticamente nós estamos vivendo. Por quê? Jesus diz assim à igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Veja bem, eu não estou falando da igreja da Baixada Santista, da igreja do estado de São Paulo, da igreja de Pernambuco. Eu estou falando da igreja de Cristo sobre a face da terra. Corpo, a igreja de Cristo em todas as nações. E Jesus começa dizendo: você não é frio nem quente, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus usa essa analogia porque lá em Laodiceia havia termas de água quente, e ela ficava localizada num lugar alto da cidade, e a cidade era servida, como a atual cidade hoje, por essas águas termais que são canalizadas e servem toda a população de Laodiceia. E essa água chegava morna aos habitantes de Laodiceia. Você sabe que a água morna realmente ela provoca vômitos. Então Jesus usa essa analogia para dizer: você não é frio nem quente. É a igreja que estamos vivendo. Outra coisa, a igreja de Laodiceia quer dizer a igreja do direito humano. Laodiceia quer dizer governo do povo. E você sabe que hoje a grande dificuldade dos pastores, dos pregadores, como pregar as verdades de Deus. Porque há igrejas que, se ele pregar contra o pecado, ele nunca mais voltará a ter oportunidade. Se ele pregar sobre arrependimento, também não, porque não agrada ao povo dessa igreja. Por isso o nome Laodiceia quer dizer governo do povo. Isto fez e faz
pastores preguem aquilo que a igreja quer ouvir. Mas na Bíblia está escrito diferente. Ouvir o que o Espírito, que é o Espírito de Deus, diz à igreja. Porque a mensagem do Espírito é para a tua salvação, é para te garantir a vida eterna, é para que o teu nome não seja arriscado do livro da vida. E hoje é comum. Por que a igreja de Laodiceia prega-se hoje mensagens que não estão de acordo com a sã doutrina, com a doutrina dos apóstolos? Vocês veem televisão, tem visto programas chamados de evangélicos, com promessas materiais, teologia da prosperidade e coisas daí para frente, que você tem que ter graça de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a doutrina, para que você não seja maculado por essas mensagens. A igreja de Laodiceia, ele continua dizendo: como dizes, rico sou. Queridos, vocês olham hoje, há muitas igrejas que se acham autossuficientes. Eu posso, eu tenho poder, eu tenho influência no governo, eu tenho influência na política. Eu sou rico. Tem igrejas que eles não querem que fale da vida de Jesus. Não, está muito bom aqui. Estou vivendo uma vida sobeja, de luxo. Não, está muito bom, não tenho problemas, não enfrento dificuldades. Então ele diz: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É interessante que nesta igreja você vai encontrar, na igreja de Laodiceia, Jesus dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, a igreja ficou tão fria, tão morna, que perdeu a presença de Deus na igreja. E há uma porta entre a igreja e Jesus. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus está sempre disposto a perdoar. Jesus é amor. Jesus é graça, é perdão. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele.
Então nós vemos que nesse tempo da igreja que nós estamos vivendo, é essa igreja, a igreja de Laodiceia, que quer dizer o governo do povo. Jesus disse para esta igreja: você não sabe que você é um desgraçado, ou seja, você perdeu a graça. Eu quero dizer para você, louve o nome de Jesus, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Paulo disse para Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça. Essa igreja já perdeu a graça. Daí vem a pergunta: mas pastor, isso é generalizado? Não, porque Jesus diz assim: eis que eu tenho alguns dentre vocês que andarão de branco comigo. Há na igreja de Laodiceia um grupo que não diz: eu sou rico, eu de nada tenho falta. Há um grupo que continua firme nos pés de Jesus. Para ele não importa se fulano faz isto ou aquilo, ele está firme naquilo que tem aprendido. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo na primeira carta, ele diz assim: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão, quer dizer, abandonarão a fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Na segunda carta, no capítulo 3, Paulo diz assim: sabes, porém, isto, que nos últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, desobedientes, avarentos, presunçosos, sem afeto natural, irreconciliáveis, soberbos. É interessante que só há um lugar na Bíblia que Jesus fala que tem dois senhores. Quando ele diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus da riqueza, é o Deus do dinheiro. Quantos na igreja de Laodiceia trabalham pelo interesse material? E Jesus disse: a única vez que tem na Bíblia que fala que tem dois senhores, um é Deus, o outro é o dinheiro. E pelo amor ao dinheiro, muitos têm perdido o seu ministério, têm perdido a graça, estão nus. E uma outra coisa que nós podemos dizer: igreja cheia de pessoas
não quer dizer que a igreja que está aguardando o arrebatamento. A igreja tem que estar cheia, mas também cheia da graça, cheia da palavra, cheia do Espírito, sentir a glória de Deus. Nós estávamos cantando aqui no momento de adoração, a glória de Deus estava aqui. O importante é que Deus é tão bom que essa igreja do capítulo 3 vai para o capítulo 4. Capítulo 4, a igreja já está no céu, como eu li. Então nós estamos vivendo capítulo 3, a última igreja. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. E a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem ouvidos, ou melhor, quem ouve, diga vem. E quem tem sede, beba de graça das águas da vida. Aleluia. Como Jesus disse no último dia da festa do tabernáculo: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu não quero me aprofundar nas outras igrejas, não. Senti de falar esta palavra para que nós saibamos o porquê muitos irmãos estão partindo para a eternidade. O que fazer? Proteja-se. Tome cuidado. Porque as mesmas coisas que acontecem ao injusto, acontecem também ao justo. E muitos estão sendo recolhidos e serão recolhidos também por vontade de Deus, porque Ele é soberano. E a última igreja que profeticamente nós estamos vivendo. Mas veja bem, para todas estas 7 igrejas, tanto as que foram repreendidas como as que foram elogiadas, que foram 2, Jesus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna ele falou: ao que vencer não conhecerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Para a igreja de Pérgamo ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca com o seu nome, o seu novo nome escrito. Nós precisamos o quê? Sermos vencedores em nome de Jesus. Para outra igreja ele diz: ao que vencer, eu te farei coluna do templo do meu Deus, e estará sempre
com meu Deus. Interessante que a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, a igreja fria, foi a que recebeu maior promessa ao que vencer. Porque Jesus disse: ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Lá em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflição. Não há como negar, muitos lares de irmãos estão passando por aflição. Muitos perderam emprego. Outros estão passando privações. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E como nós vamos vencer ao mundo? Perseverando na fé. A Bíblia diz também: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, irmãos, onde estamos localizados? No capítulo 3 de Apocalipse, logo uns versículos antes do capítulo 4. É claro que você vai continuar a tua vida normal. Se você estuda, você vai continuar a estudar. Se você trabalha, você continua trabalhando. Se você tem a oportunidade de prosperar, você prospera. Mas uma coisa você saiba: nós estamos nos últimos momentos da igreja na face da terra. É momento de buscar a Deus. Este afastamento que tivemos, para muitos foi benéfico, porque se deram a ter um contato maior com Deus. Porém, outros não se deram conta daquilo que está acontecendo. Mas a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E agora você pode achar o Senhor. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus nos abençoe. Esta é uma palavra para a igreja. É uma palavra que, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Para que ficamos firmes até o arrebatamento da igreja, ou o dia que o Senhor nos chamar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.